qual é a primeira coisa que nós temos de fazer quando sai a publicação do edital que nós estávamos há muito esperando? Olá, Pro, eu sou Lila Libório, bem-vinda aqui ao meu canal. Sou professora efetiva na Secretaria Municipal de Educação aqui da cidade de São Paulo, fundadora e criadora do Clube de Estudos, pensando aí justamente nos estudos para esse concurso que nós estamos falando sobre ele já faz pelo menos 2 anos, certo? Saiu hoje, foi publicado hoje o edital no Diário Oficial e como você já pode ver aqui, né? Estou com ele aberto e nós iniciaremos agora a leitura dele, porque esse é o primeiro passo de fato para darmos início concretamente nos nossos estudos, ou seja, entender o que tem dentro desse edital, quais são as características dele, o que ele solicita, certo? O que ele nos orienta para que nós possamos montar, planejar de fato um bom cronograma de estudos, certo? Se você ainda não conhece o Clube de Estudos, vou deixar o link aqui embaixo para que você vá lá, dê uma olhada, veja o que as meninas falam sobre ele, veja já quais são os materiais que já tem disponível por lá e olha, é bastante coisa já que tem e que foi solicitado no edital, certo? No mais, nos vemos aí nas nossas dúvidas e nos comentários que certamente vamos encontrar dentro do edital, porque assim, o edital mal chegou e ele já está causando na nossa vida, porque com ele vem grandes mudanças para o acesso a esse cargo de professor efetivo de educação infantil e educação fundamental, certo? Então, bora lá. Então, vamos lá para a leitura desse nosso edital tão esperado. Bom, pode ser que a minha foto esteja aqui te atrapalhando um pouquinho, mas não se preocupe, apenas ouça. Qualquer coisa você veja depois aí o documento, tá bom? Então, concurso público de ingresso para cargos de professor de educação infantil e ensino fundamental 1 do quadro de magistério dos profissionais de educação do município de São Paulo. A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do município de São Paulo, nos termos de todas essas leis aqui que não tem necessidade de eu ler, torna pública a realização do concurso público de ingresso para provimento em caráter efetivo, é isso que todo mundo quer bem olhar, né? De cargos vagos de professor de educação infantil e ensino fundamental, PEIF, do quadro de magistério dos profissionais de educação, certo? Das disposições preliminares. Antes que nós comecemos, só quero deixar bem claro que nós não vamos fazer a leitura do edital por completo, até porque não tem necessidade. Vou fazer a leitura da parte das disposições preliminares, depois, a parte falando um pouquinho do concurso, como ele vai acontecer, tá? E aí eu venho, dou uma pincelada na questão das inscrições. Os assuntos sobre a isenção da taxa, sobre os cargos destinados às pessoas com deficiências, ou os negros, negras ou afrodescendentes, essas partes não vou fazer a leitura porque é muito particular, nem todos aqui precisam dessas informações, então a minha sugestão é que depois vocês deem uma olhada especificamente nessas partes, tá? E aí eu vou em seguida falar um pouquinho, essa parte do atendimento também, a gente vê o que tem aqui, mas acredito que não seja necessário. O que nos interessa mais é, sinceramente, sobre a parte em que fala da prova, o que vai cair na prova, tá bom? Quando vai acontecer, enfim, que é o que nos interessa. Beleza? Então, vamos lá. Começar, porque a gente já tá perdendo tempo que já deveria estar estudando, né, Pro? Você não acha? Então, vamos lá. Das disposições preliminares. O concurso público realizar-se-á sob a responsabilidade da FGV. O concurso destina-se ao provimento efetivo para 1.270 vagas, sendo professor de educação infantil e ensino fundamental, tá? E aí para o padrão QPE 11A. Aqui eu vou fazer um adendo, eles não falam, mas, por exemplo, eu sou do último concurso de 2014 e o meu QPE é 14. Ah, mas qual a diferença, Lila? Eu seria QPE 11 se eu tivesse entrado só com o diploma de magistério. Como eu já tinha também o diploma de licenciatura em pedagogia, então eu entrei com o QPE 14, entende? Então pode ser que isso aconteça, mas enfim, não posso afirmar, tá?
a serem lotadas nas unidades da Secretaria Municipal de Educação em qualquer localidade do município de São Paulo. O prazo de validade do concurso é de, olha aqui uma mudança, ó, uma mudança triste, né? Porque até o último, a validade foi de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, a contar da data de homologação do certame a critério da administração da Secretaria Municipal de Educação. Será respeitado o percentual de 5% às pessoas com deficiências, nos termos das leis aí que a gente conhece, 20% aos negros, negras ou afrodescendentes, de acordo com a lei também. Não havendo os candidatos com deficiência ou não havendo também candidatos negros, negras ou afrodescendentes, essas vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste edital, seus anexos, eventuais alterações, bem como das condições previstas em lei, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão da FGV, juntamente com a FGV. Todos os horários definidos nesse edital, seus anexos e comunicados oficiais têm como referência o horário oficial de Brasília. Do concurso, a seleção dos candidatos para os cargos vagos de professor de educação infantil e ensino fundamental dar-se-á por meio, isso é importante, hein? Por meio de 4 etapas, que são prova objetiva, que é de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, prova prática de caráter eliminatório e classificatório e a avaliação de títulos de caráter classificatório. Então, até o último edital, nós conhecíamos apenas 3 etapas, certo? A prova objetiva, discursiva e títulos. Agora a gente tem essa belezinha aqui que está assustando meio mundo, que é a prova prática, e logo mais saberemos como que ela vai ser. Os resultados serão divulgados no endereço aqui da FGV e no Diário Oficial de São Paulo. As provas objetivas, prova discursiva e prova prática serão realizadas dentro do município de São Paulo. As despesas da participação em todas as fases e procedimentos do concurso correrão por conta nossa, do candidato, que não terá direito a alojamento, alimentação, transporte e ou ressarcimento de despesas por parte da FGV e da SME. Dos cargos, olha só. A denominação do cargo, o valor da taxa de inscrição, o cargo, o número total de cargos vagos e os reservados à remuneração inicial do cargo, a carga horária semanal e a escolaridade pré-requisitos a serem comprovados no ato da posse são os estabelecidos na tabela 1 aqui embaixo. Então, veja bem. É o cargo de PEIF, valor da inscrição R$ 66,95, 2 finais de semana de pizza, né? E olha lá ainda, dependendo é uma só. Carga horária semanal de 30 horas aula, tá? Que é o famoso cargo JBD, que a gente conhece, é aquele cargo sem a GEIF, JBD, tá? Cargo de PEIF, quais os requisitos? Então, a gente precisa pelo menos ter habilitação específica para o magistério, correspondente ao ensino médio, que é aquele Cefam, licenciatura plena em pedagogia ou curso normal superior. Tendo um desses 3, você pode prestar, tá? E aí foi o que eu falei, pode ser que continue o que aconteceu no concurso anterior. Se você tiver habilitação específica e curso normal, você entra com QPE 11A. Agora, se você já tiver licenciatura plena em pedagogia, você entra com QPE 14A. Mas isso é eu que estou fazendo um adendo, tá? Não sei se será exatamente assim. 952 vagas para ampla concorrência, ou seja, mundão de meu Deus, todo mundo. 64 vagas aos deficientes e 254 vagas aos negros, negras ou afrodescendentes. Tá? E aí você já tem que pensar em qual você vai se inscrever. A remuneração mensal inicial do cargo é de R$ 2.498,54, acrescida de R$ 636,94, a título de abono complementar previsto no título X, tá? Que então vai dar o quê? 200, vai dar 3.000 e alguma coisa, tá bom? Esse é o salário inicial. Os ocupantes do cargo de professor de educação infantil e fundamental 1 ficarão sujeitos à jornada básica
de 30 horas de trabalho, JB, tá? JBD. Jornada Básica Docente, 30 horas semanais. A síntese das atribuições a serem desempenhadas pelo profissional está constando lá no anexo 1 das atribuições. Então, se você ainda tem dúvida, não sabe exatamente quais são as funções desse professor, então dê uma olhadinha lá no anexo 1 depois, beleza? O candidato aprovado no concurso de que trata este edital será investido no cargo se atender às seguintes exigências na data da posse: ser brasileiro nato ou naturalizado, cidadão português ou estrangeiro, conforme disposto aqui no inciso tal, artigo tal, da Constituição Federal, cadê? Esse decreto federal, lei municipal, tá? Ter idade mínima de 18 anos completos, encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos, possuir certificado de conclusão de curso acompanhado do respectivo histórico escolar ou diploma do curso expedido por entidade oficial ou oficializada acompanhado do respectivo histórico escolar que atenda ao previsto na tabela 1 deste edital. Possuir os documentos exigidos no capítulo 20 da nomeação de posse. Por enquanto a gente não vai ler sobre a nomeação de posse, mas fica aqui a minha sugestão de que você já dê uma pincelada lá e veja, tá? Atender aos requisitos do Decreto Municipal 53.177. Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das respectivas funções do cargo para o qual se inscreveu. Conhecer e estar de acordo com as disposições contidas neste edital e seus anexos, bem como as condições previstas em lei e ter boa conduta. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados, perderá o direito à investidura do cargo. Os candidatos, ao ingressarem no cargo de PEIF, ficarão em período de estágio probatório durante 3 anos, podendo ser exonerados a qualquer momento durante este período nos seguintes casos: inassiduidade, ineficiência, indisciplina, insubordinação, falta de dedicação ao serviço e má conduta. A Secretaria Municipal de Educação reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço de acordo com a disponibilidade orçamentária. Das inscrições, então assim, não vou ler, vou passar o geralzão, tá? As inscrições ocorrerão exclusivamente pela internet, tá? Então você tem que acessar esse endereço aqui, solicitar, fazer sua inscrição e aí vai ser gerado um boleto. A FGV só atende, você só estará inscrito no concurso se você fizer o pagamento por boleto. Nenhum outro tipo de pagamento será aceito, tá? As inscrições ocorrerão do dia das 16 horas a partir do dia de hoje, 31 de agosto, até as 16 horas do dia 17 de outubro. Então, fiquem atentos até essa data. E o pagamento do boleto poderá ocorrer até o dia 18 de outubro. E aqui não é qualquer horário, né? Seria interessante que você se atende para que seja até as 16 horas do dia 18 de outubro, tá? Dia 18, veja bem, as inscrições vão até as 16 horas do dia 17. E aí o próximo dia útil é o dia 18, então você tem até o dia 18 para pagar este boleto, tá? Que é o que está falando aqui, ó. No máximo até as 16 horas do dia 18 de outubro. Após essa data, se você pagou às 16 horas e 10 minutos, você já perdeu, certo? E aí todo esse trechinho aqui é um resumo falando que eles não aceitam outro pagamento a não ser que seja o boleto, como eu já falei para vocês, tá? O principal eu te falei, se você tiver interesse, dê mais uma olhadinha para não perder nada. E nós chegamos então, ó, vamos pular aqui a taxa de inscrição, que não nos interessa agora, das vagas aos deficientes. Depois, atendimento aos candidatos. Aqui a gente tem informação acerca dos candidatos inscritos que necessitem de algum atendimento especial. Então, se você é essa pessoa, sugiro que leia aqui o item 7 para que você saiba como proceder, porque eles precisam saber do que você precisa, caso contrário, você vai chegar no dia da prova e não vai ter, tá? Depois, vagas destinadas aos negros, negras e afrodescendentes. Sugiro também que você leia, porque eles estão falando acerca de você comprovar, tem lá
um anexo que você precisa imprimir, preencher e enviar para eles, tá? E aí a gente chega aqui ao que nos interessa de fato das provas. Então a prova será realizada aqui em São Paulo na data provável de 15 de janeiro, ó, no período da manhã, das 8 horas às 12h30, segundo o horário de Brasília. O concurso público constará de prova objetiva, que é a eliminatória e classificatória, tendo pontuação máxima de 100, prova discursiva, eliminatória e classificatória, pontuação máxima 100, prova prática, é eliminatória e classificatória, pontuação máxima 100, e a prova de títulos, ela é apenas classificatória e ela tem no máximo 10 pontos. Então, olha a diferença entre os outros, tá vendo? Pode ser que apareça aí, claro que são 10 pontos, né? Pode ter uma grande diferença de um para o outro. Mas ainda assim, tem algumas pessoas ficando muito preocupadas porque não tem títulos para apresentar, mas ó, valerá apenas, não é que é apenas, né? São 10 pontos. Mas enfim, você já conseguiu entender. A convocação para a realização das provas objetiva, discursiva, prática e de títulos será publicada no Diário Oficial e no endereço eletrônico da FGV. A prova objetiva e a prova discursiva serão aplicadas no mesmo período e terão duração de 4 horas e 30 minutos. Então, olha só, vai começar a estudar, vai começar a fazer simulado e já começa já pensando nessas 4 horas e meia de tempo que você terá. No tempo de duração das provas objetiva e discursiva, está incluído a transcrição das respostas para a folha de respostas e dos textos para as folhas de textos definitivos das questões discursivas. É interessante olhar para essa informação pelo seguinte, né? Você acha que você tem 4 horas e meia, então você vai gastar 4 horas e meia respondendo a prova e fazendo a sua dissertativa. Aí quando você percebe, já deu as 4 horas e meia e você não conseguiu passar o seu gabarito e tampouco passar a sua prova discursiva lá para a folha de respostas. Se a gente não entrega folhas de resposta e o gabarito, a gente sabe que a nossa prova não é corrigida, certo? Terá a prova discursiva corrigida o candidato aprovado na prova objetiva. Isso não mudou, já era assim. Respeitada a proporção de 6 vezes o número de vagas em concurso, mais os empatados em cada uma das 3 listas de classificação. Então, vamos supor, lá na concorrência ampla, que são 952 vagas, serão corrigidas 6 vezes mais. Então, 952 vezes 6 é o tanto, só que aí dentro desse tanto ainda tem os empates, né? Tem várias pessoas que ficam lá na mesma posição com a mesma quantidade de pontos. Então, muita gente vai ser chamada não, né? Vai ter a sua discursiva corrigida. A prova prática, aqui, ó, o que a gente nos interessa mais agora. A prova prática será aplicada para os candidatos aprovados na prova discursiva, respeitada a proporção de 4 vezes o número de vagas oferecidas. Então, já caiu um pouquinho, percebeu? Para corrigir a discursiva, foram 6 vezes mais. Para corrigir para aplicar a prova prática, serão 4 vezes mais. A convocação e as orientações relacionadas à prova prática serão divulgadas no endereço eletrônico da FGV. Então, tem gente que está assim, muito afoita, já querendo saber sobre a prova prática, e eu sempre falo, gente, um passo de cada vez, porque é justamente isso, tá? Então, primeiro a gente tem que pensar na prova objetiva, depois na prova discursiva, e só depois a gente pode respirar um pouquinho e não pensar na prova prática agora, nesse momento. A prova de título será aplicada a todos os candidatos aprovados na prova prática. Então, você vai poder mandar, você vai ter uma data para enviar os seus títulos, mas eles só serão pontuados, olhados, checados, se você for aprovado na prova prática. Como que será a prova objetiva? Será de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Visa avaliar o grau de conhecimento do candidato necessário ao desempenho do cargo. Então, ó, eliminatório e classificatório, e ele quer o quê? Avaliar o grau de conhecimento do professor. Então, é mesmo para ver se está capacitado. Não tem para onde correr, né, gente? É o que é a vaga de professor. A prova objetiva será composta de 60 questões distribuídas pelos conhecimentos básicos,
conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos, sendo que cada questão será composta por 5 alternativas com uma única resposta correta. A prova objetiva versará sobre os conteúdos programáticos, constante lá no anexo 6, conteúdo programático e bibliografia, parte integrante deste edital, conforme segue. Então, ó, nós teremos no módulo de conhecimentos básicos, nós teremos 10 questões de língua portuguesa, nós teremos 6 questões de informática básica, nós teremos 4 questões de legislação específica. Que triste, né? Porque a gente estuda tanto sobre legislação para cair 4 questões. Já no conhecimento pedagógico, ó, fundamentos da educação, 8. Só que olha que interessante, porque no módulo 2 e no módulo 3, você tem aí as questões valendo o dobro. Então, você pode até acertar tudo aqui, ó, gabaritar tudo, mas se aqui você não for muito legal, é triste, né? Complicado, mas a gente consegue, bora estudar. Então, fundamentos serão 8 questões, mas você pode totalizar 16 pontos. Processos de ensinar e aprender, 6 questões, mas você pode somar 12. E educação infantil, 6 questões, você pode somar 12. E muita calma, porque aqui eles colocam fundamentos da educação, processos de ensinar e educação infantil. Lá embaixo vai estar detalhado exatamente o que é cada coisa. Já no módulo 3, que são os conhecimentos específicos, a gente tem aqui linguagem, códigos e suas tecnologias, 6 questões. Matemática e suas tecnologias, 6 questões. Ciências da natureza e suas tecnologias, 4 questões. Ciências humanas e suas tecnologias, 4 questões. Todas elas com o dobro do valor, tá? Então, serão no total 60 questões, totalizando 100 pontos. É isso, não tem para onde correr. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos. Então, vamos lá. Prova objetiva, você precisa acertar pelo menos 50 pontos. Foca nisso, tá? Não, foca aqui, ó, eu preciso de pelo menos 50. Por quê? Se eu acertar pelo menos 50, eu posso ter aí, né, a minha... É claro que assim, se a gente acerta só 50 e muita gente acertar muito mais, a gente não sabe se consegue ser chamado para correção da discursiva. Mas um passinho de cada vez. Pensa que você precisa acertar aí 50 pelo menos, tá? O candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos no total da prova objetiva e não obtiver nota 0 em qualquer módulo, respeitada a proporção de 6 vezes o número de vagas em concurso, mais os empatados em cada uma das 3 listas de classificação. Então, olha só, quem entendeu, né? O candidato que não atender aos requisitos aqui anterior será eliminado do concurso. Isso já não mudou nada, era sempre assim. O candidato deverá assinalar a resposta da questão objetiva usando caneta azul ou preta no cartão de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. Os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão serão de inteira responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com as instruções do cartão de respostas, como marcação rasurada, emendada ou com o campo de marcação não preenchido integralmente. Em hipótese alguma, haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição, sua data de nascimento e o número do seu documento de identidade. Todos os candidatos, ao terminarem as provas, deverão, obrigatoriamente, entregar ao fiscal de aplicação o documento que será utilizado para a correção de sua prova, o cartão de respostas. O candidato que descumprir a regra de entrega desse documento será eliminado. A FGV divulgará as imagens dos cartões de resposta dos candidatos que realizarem as provas objetivas no endereço eletrônico deles, após a data de divulgação do resultado da prova objetiva. A imagem ficará disponível por 15 dias corridos, a serem contados da data de publicação do resultado final do concurso.
Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem do cartão de respostas. Como que será a prova discursiva? Será realizada no mesmo dia e período da prova objetiva, visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua capacidade de interpretação e de escrita na forma culta da língua portuguesa. A prova discursiva será composta por 2 questões discursivas, sendo uma questão sobre estudo de caso e a outra de conhecimentos específicos, valendo 50 pontos cada questão. A questão discursiva deverá ser redigida em até 20 linhas. A prova discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta azul ou preta fabricada em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser obrigatoriamente transcrita para a folha de textos definitivos. Em caso de não haver texto, de erro de preenchimento ou de identificação em local indevido, o candidato receberá nota 0 na prova discursiva. Na avaliação da questão discursiva será considerado o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, bem como a fluência e a coerência na exposição. Então, vamos lá. Conhecimento do tema, fluência e coerência. Será atribuído nota 0 à resposta da questão discursiva que estiver em branco, apresentar letra ilegível, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente ou escrito em língua diferente da portuguesa, for redigida fora do espaço reservado para tal na folha de texto definitivo, for escrita a lápis em parte ou em sua totalidade. A folha de texto definitivo não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter qualquer marca que identifique o candidato, sob a pena de anulação e automática eliminação deste concurso. Somente o texto transcrito para a folha de textos definitivos será considerado válido para a correção da questão discursiva. Os espaços para rascunho no caderno de provas são de preenchimento facultativo e não valerão para avaliação. Não haverá substituição da folha de textos definitivos por erro do candidato. A transcrição do texto da questão para o respectivo espaço da folha de textos definitivos será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas neste edital e ou no caderno de questões. O resultado preliminar e definitivo da discursiva serão divulgados no endereço da FGV e no Diário Oficial. O candidato não eliminado será listado em ordem decrescente de pontuação, de acordo com o somatório das notas das provas objetivas e discursivas. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de entregar folha de texto definitivo dentro do tempo fixado para a realização das provas, obtiver nota inferior a 50 pontos na prova discursiva. Como que será a prova prática? Nos interessa muito isso. A prova prática tem por objetivo apurar a capacidade de planejamento de aula, de comunicação e de síntese do candidato, bem como seu conhecimento do conteúdo de aula a ser proferida e capacidade de transposição didática deste conteúdo. Transposição didática, quem fala é Délia Lenner. Nossa, a mulher entrou na minha cabeça de uma forma A prova prática será aplicada para os candidatos aprovados na prova discursiva, respeitada a proporção de até 4 vezes o número de vagas oferecidas por cargo, incluindo os candidatos empatados na menor nota a ser convocada. A prova prática constará de 2 etapas. Então, aqui nos interessa 2 etapas: análise do plano de aula e prova didática. A convocação e as orientações relacionadas à prova prática serão divulgadas por meio de edital de convocação específico. Então, não adianta chorar agora, ó. Edital específico com pelo menos 30 dias de antecedência à data estabelecida a realização da prova prática. Então, deixa para você pensar na prova prática e querer estudar, querer escrever um plano de aula só depois da prova. Se a prova é dia 15 de janeiro, você vai pensar nisso só depois, tá? A prova prática receberá nota final de 0 a 100 pontos.
será eliminado do concurso o candidato que não atender às normas e orientações contidas no edital de convocação à prova prática, entre elas: deixar de entregar o plano de aula dentro do tempo fixado para sua realização, não comparecer à prova didática em data e horário estabelecido na convocação, obtiver nota final inferior a 60% dos pontos estabelecidos em cada etapa da prova prática. Os candidatos não eliminados serão listados em ordem decrescente de acordo com as notas finais na prova prática, seguidos pelos candidatos eliminados em ordem alfabética. O resultado preliminar será divulgado no site da FGV e no Diário Oficial. Quando da publicação do resultado da prova prática, será disponibilizado ao candidato acesso aos espelhos de correção do plano de aula e do vídeo da prova didática de até 12 minutos, lá no site da FGV. Aí você me pergunta, mas que vídeo? Ô Lila, não sei ainda, agora que a gente sabe que vai ter um vídeo, né? Provavelmente eles vão filmar alguma coisa assim, 12 minutinhos no dia que a gente for convocado para ir lá na prova didática. Não sei, estou levantando hipóteses. Os candidatos poderão recorrer ao resultado da prova prática no endereço eletrônico em prazo estabelecido no edital de convocação. Tá? Da realização das provas, aqui a gente não tem por que ler agora, sugiro que você depois dê uma olhada, tá? Vamos dar uma olhadinha no próximo ponto. Ó. Avaliações de títulos. Os títulos, eles podem somar até 10 pontos, tá? Então, ó, vamos ver aqui como que funcionam os títulos. Tá falando como que deve ser enviado, tá? O formato PDF, JPEG ou JPG. E aí, depois, se você tiver título, dê uma lida certinho para você ver como que deve ser feito. Quais são os títulos que eu posso enviar? Você pode enviar título de doutor, se você tiver, que vale 6 pontos, e você só pode enviar um se você é um doutor múltiplo. Você só pode usar um título desse, que vale 6 pontos. Mestre, se você tem mestrado, você pode utilizar também, só pode usar um, e vale 4 pontos. E você pode também mandar tempo de efetivo exercício na Prefeitura de São Paulo e em outros órgãos, ó, estaduais, municipais e particulares. Então, quem falou que não tem como enviar título, tá enganado, porque se já é professor, a não ser que é professora formada recente, ou aí realmente dificulta, não é mesmo? Então, tá bom? É isso aqui, sobre títulos. E aí aqui já vem falando sobre a classificação, como vai funcionar, quais serão os critérios de desempate, depois você dê uma olhadinha. Os recursos, nessa parte que agora não nos interessa. O resultado final é a homologação, a escolha de vagas, tá falando como que vai ser também, agora não. Da nomeação e da posse, agora também não. Tá falando inclusive aqui quais são os documentos que precisam ser levados. Mas muita calma, um passo de cada vez, não é mesmo? O que a gente tem que se preocupar agora é com a prova objetiva. Disposições finais, não nos interessa. E aqui, ó, tem o anexo 1, que são as sínteses das atribuições do nosso cargo. Tá vendo que não são muitas, olha, pouquinhas funções, tá vendo? Dê uma olhadinha depois, veja o que é que nós temos que fazer, desempenhar dentro do nosso cargo aí, tá? Aí aqui nós temos, ó, o anexo 2, que é a declaração de comprovação de renda para quem vai solicitar a taxa de isenção, a isenção de taxa, desculpa. O anexo 3, que é o modelo de autodeclaração, dizendo se você é negra, negro ou afrodescendente. Em seguida, o modelo de atestado aqui para trabalho, tá bom? Falando como tem que ser. Então, ó, não esqueça, você pode enviar o título aí, tá? Não tem mestrado, não tem doutorado, mas tem tempo de trabalho, de serviço, então usa isso a seu favor. E chegamos aqui ao conteúdo programático. Então, olha só, a FGV ela faz bem diferente, né? Então, tá falando sobre o módulo 1, conhecimentos básicos, o que vai cair. Então, primeiro, em língua portuguesa, olha, muitas coisas. A minha sugestão, Pro, é que você não se apegue muito a isso, porque você precisa de uma vida para aprender tudo isso, tá? Então não adianta você querer estudar tudo agora de uma vez, só porque infelizmente você não vai conseguir, você vai ficar soberbada. Claro que assim, dá uma relembrada aqui, no momento que você for estudar para fazer a discursiva, automaticamente você
acaba estudando isso aqui também, tá? Mas querer estudar um de cada não adianta, infelizmente. A gente se apega nos principais. Então, por exemplo, aqui apareceu, ó, pontuação. É importante, entendeu? Concordância, é importante. Interpretação é importante, mas tudo são 10 questões, como você, né? Não tem como saber. Depois, na informática básica, mesma coisa. Olha a quantidade de coisas. Se você for ler tudo isso aqui, você não sabe a missa metade do que é. Então, não acelere o seu coração, não traga fadiga. Pula, não, entendeu? Deixa para você, por exemplo, quando você for estudar lá a parte específica de documentação institucional, o currículo de tecnologias das aprendizagens, alguma coisa a gente vai aprender. E outra, muito do que aparece aqui é o que a gente sabe fazer no dia a dia mesmo, tal, tá? Não tem como, assim, querer estudar tudo de uma vez. E aí a gente chega na legislação específica, ai, que gostoso, que legal. Então a gente tem a LDB, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem aqui leis que falamos muito no nosso clube de estudo, tratando da história e cultura afro-brasileira e indígena, Plano Nacional em Direitos Humanos. Aqui, essa parte, deixa eu ver. Parâmetros curriculares nacionais, que são as orientações didáticas, Plano Nacional de Educação, decretos, tá? Isso aqui, quando a gente chegar lá na parte da bibliografia, vai aparecer novamente para a gente estudar, tá bom? Então, não se apurrinhe agora. Depois a gente chega no módulo 2. Módulo 2. Então, lembra lá que aparecia lá na tabelinha lá em cima, Fundamentos da Educação? O que é Fundamentos da Educação? Ó? Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas, relações socioeconômicas, enfim. Não se apegue a esses nomes também. A gente vai direto lá para a bibliografia, que é o que eles falam de fato, tá? Porque aqui, ó, só tem temas. Mas, por exemplo, quando a gente fala de... claro que a gente fala, por exemplo, de alfabetização e letramento, já vem na cabeça alguns nomes chaves. Mas em outros assuntos, por exemplo, produção de textos, tem tantos autores que falam sobre esse assunto, então qual isso dá certo? Por isso que eu falo, não se apegue a isso, vá direto para a bibliografia, tá? Educação infantil aqui também tá falando o que é, só para você entender lá aquela tabelinha. Módulo 3, conhecimentos específicos, aí aqui que eu realmente sugiro que você não se apegue muito, porque, quer dizer, se apegue um pouco, né? Linguagens, códigos e suas tecnologias talvez seja um pouco mais tranquilo, né? Tem aquela questão, inclusive, da gente estar já se preparando para as discursivas, então você acaba que estuda um pouco. Agora, matemática, por exemplo, que é o meu caso, eu sou péssima em matemática, então eu tenho que estudar um pouquinho. Vou estudar pelo que está aqui? A minha sugestão aqui não, a minha sugestão é que você procure, maratone vídeos aqui no próprio YouTube. Você vai encontrar diversos professores de matemática trabalhando questões, provas da FGV, voltadas para professores, tá? Tivemos aí recentemente, pelo menos uma que eu me lembre, que foi a prova de Paulínia. E aí tem lá umas questões de matemática, você já pode ver como funciona, tá? Ciências da natureza aqui. E depois, ciências humanas e suas tecnologias, tá? E chega de fato a bibliografia. Então, ó, aqui aparecem as legislações federais, que são todas essas, tá? Então, até aqui mais ou menos, ó, deixa eu ver, até aqui mais ou menos, ó, pode ser que tenha alguma que esteja sobrando, tá? Mas, só para você ter uma ideia, é tudo LDB. Todas essas aqui que são alterações estão dentro da LDB. Então, você vê essa quantidade é para assustar um pouquinho, mas você acaba... Quando você pega a LDB de cabo a rabo, desculpa a expressão, para estudar, você acaba estudando elas todas, tá? Aí tem aqui toda a legislação, ó, bastante coisa. E aí entra depois legislações municipais da nossa cidade. Ó lá. Bastante coisinha também, mas nada de... E assim, né, Pro? É uma coisa que a gente tem que pensar pelo seguinte, ser bastante realista. Tô aqui tendo uma conversa simples com você e na tentativa de ajudar mesmo. Falar que nós vamos conseguir estudar tudo que consta neste edital é ser utópico demais, tá? Então a gente vai... Por isso que é interessante depois sentar
analisar, montar cronogramas e ver o que você consegue estudar, o que você não consegue estudar. Por exemplo, tem uma parte aqui dos currículos. Cadê? Ó, aqui, começa os currículos. Onde? Ah, aqui, tá vendo? Começou o currículo. Então, a gente tem que ler todos os currículos, logo depois a gente tem que ler todas as orientações didáticas. A gente não vai conseguir, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir, porque a não ser que você não trabalhe, você não tem que cuidar de casa, enfim, sendo bem realista mesmo, chamando para a realidade, tá? A maioria de nós temos essa circunstância. Então, se você já estudou o currículo, você já tem uma base, não... Vamos deixar orientações didáticas para estudar depois? Vamos tentar estudar outros assuntos que não sejam diretamente ligados ao currículo? Claro que tudo se conversa, mas você entende o que eu quero dizer? Tá bom? Porque se você querer pegar a bibliografia do começo ao fim, não vai conseguir, pode ser que você deixe para trás coisas importantes, certo? Aí depois aqui a gente tem, ó, começa aqui os livros e artigos para os dois cargos. Aí a gente tem um calhamaço também de autores que a gente precisa, teoricamente, estudar. Mas foi o que eu já falei para você também, a gente não consegue ler tudo isso até o dia... Ah, mas a gente tem 4 meses e meio. Sim, a gente tem 4 meses e meio, mas se você quer tentar, eu te dou apoio, vai lá, tá? Mas sejamos realistas, para que depois você não vá ficando muito ansiosa ou ansioso, carregando consigo aquela frustração de não ter conseguido, tá? Porque aqui a gente tem alguns capítulos apenas de livros, assim como a gente tem também livros inteiros para ser lidos. Então, espera-se que a gente consiga ler tudo em 4 meses e meio. Não tem como, certo? E aí finaliza aqui o nosso, ó, é bastante coisa, finaliza aqui a nossa leitura do edital de uma maneira bem resumida mesmo, bem até rápida, para você entender, tá? E agora, para finalizar, fica aqui o meu convite, se você quer se preparar, tá se preparando, não consegue fazer um cursinho, né, de fato, como já aconteceu comigo e decidiu que vai estudar, mas vai estudar sozinho ou vai estudar com uma amiga, uma colega, fica o meu convite, vem conhecer o Clube de Estudos. O Clube de Estudos ele já acontece há 1 ano, que nós estamos nos preparando para este concurso. As meninas que estão lá desde o começo, se fiéis ao estudo, já conseguiram estudar aí pelo menos 30 assuntos que foram solicitados neste edital. Então, para você ter uma ideia, se você quiser conhecer e já estar conosco, estudar conosco lá no Clube de Estudos, você já tem aí 30 assuntos, pelo menos, a serem estudados, tá? Teremos também encontros, um cronograma legalzinho para que possamos seguir, possamos conversar. Lá você encontra também aulas falando sobre dissertativa, como escrever melhor, enfim, dando algumas orientações que ajuda demais. Tudo bem? Bom, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, assim eu fiz, já deixa o seu like, se você ainda não está inscrito no canal, agora inscreva-se. E não esqueça, ativa o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que sairão por aqui. E ó, me siga lá no Instagram também, @LilaLibório por lá. Eu realmente tenho compartilhado bastante coisa, feito revisões sobre os assuntos que nós precisamos para essa prova e esse concurso tão sonhado. Espero te encontrar no próximo vídeo, Um beijo, até mais. Tchau!